O senhor militou já pelo Lula e foi o fundador do PT. Eu queria entender se o senhor concorda com uma das coisas que o Aldo Rebelo me disse, por exemplo. O Lula de hoje, em 2026, não é o mesmo Lula que o senhor conheceu. Não, Inclusive pelas posições que o PT anda tomando, as posições como taxa de juros, a autonomia do Banco Central, pagar juros para rentista e assim por diante. não, acho que é uma avaliação equivocada. O Lula sempre foi o que ele é hoje. Sempre foi? Então, por que o senhor sai do PT? Se é a mesma coisa. Nós não saímos do PT voluntariamente, nós fomos expulsos por divergência com a direção do PT, que era encabeçada pelo próprio Lula. Né? Nós já tínhamos divergência naquela época. Nós entramos no PT com uma posição política própria. Nós não entramos apoiando a posição do Lula. Nós Ah, tivemos muita briga com ele até no movimento sindical. Nós tivemos briga com ele no ABC. Nós atuávamos no ABC quando teve as greves de 78, 79 e 80, e nós tivemos muita briga. mas pelo que o senhor está dizendo, então, vocês nunca concordaram, mas o Lula naquela época, ele era de direita ou de esquerda? Só para esclarecer. O Lula ele começou a trajetória dele como sendo de direita. Ele foi sindicalista, ele foi presidente do sindicato na época da ditadura. Aí ele começou a evoluir à esquerda, assumir posições de esquerda. Né? Ele chegou até um certo ponto a ser bem esquerdista, eu acho. Mas o projeto dele sempre foi o de se eleger e fazer as coisas que ele acha que tem que ser feitas por meio das instituições políticas existentes. Ele sempre pensou isso. Que a essência do pensamento dele é essa. Você tem que fazer acordo, você tem que se entender com o centrão aí, com a direita, tudo quanto é partido, lotear o ministério, que é uma metodologia que não só eu discordo, como eu acho que é um fracasso. Eu acho que é uma metodologia fracassada, porque, veja bem, a minha principal crítica ao PT não é a que a maioria das pessoas aponta. A minha principal crítica é o seguinte: nós tivemos aí um quarto de século de PT. Quer dizer, já deu para ver o que o PT é capaz de fazer, o que ele não é capaz de fazer. Né? É muito tempo. De 2002 até hoje, nós tivemos o governo Bolsonaro e um meio governo Temer. do Temer. O que mudou no Brasil? Né? Vou dar um exemplo só que eu acho que esclarece bem a situação. Quando o Lula entrou, ele fez o programa do Bolsa Família. Um programa necessário que a gente apoiou na época. Apesar de que eu achava que era muito pouco dinheiro que eles estavam dando para o pessoal. Mas o programa em si era um bom programa. Bom, naquela época, um quarto da população brasileira entrou no programa. O pessoal estava morrendo de fome depois do governo FHC. E hoje, 24 anos depois, nós temos o mesmo 50 milhões de pessoas no Bolsa Família. Quer Não, esse dizer, último governo foi o único que diminuiu o número de beneficiários, não é isso? Lula já cortou aí nesses últimos 2 anos, mais de 1 milhão de beneficiários, não é isso? cortou. Mas mesmo assim, basicamente é o mesmo número de pessoas É. do começo do programa. Quer dizer, a situação do país não avançou um E nada. milímetro, nada. Quer dizer, não dá, não vai mudar o Brasil assim. Não, com o aumento de beneficiários do INSS, não é isso? Ah, sim. Os beneficiários do INSS, de quando o Lula tomou posse em 2002, agora, meu irmão, exponencial, né? Então, por exemplo, eu não acusaria o Lula de não querer fazer alguma coisa pelo Brasil, não é isso. Eu acuso ele de que o método que ele tem, a política dele, que é a política do acordo, da negociação dentro das instituições, não leva a lugar nenhum. Leva ao poder, ele é o poder, não é isso? Aí, exatamente, tem muita gente que se beneficia individualmente O disso. JBS, o pessoal do JBS leva, não é isso? Tem, em geral, o pessoal se elege, tem um monte de gente que depende
desse governo financeiramente. Então o senhor concorda que com a direita quando fala que o Bolsa Família é utilizado como compra de voto? Não, Como é um elemento de barganha. Do tipo, continua votando no PT, senão o benefício corta. não, eu acho que isso acabou já. Acabou? Acabou, porque no governo Bolsonaro, o Bolsa Família foi a R$600. Foi o maior aumento do Bolsa Família. Eles Em toda chamaram de a Auxílio história. Brasil, não é isso? Auxílio Brasil, né? É. Auxílio Brasil com Bolsonaro atingiu o máximo de beneficiários, o máximo de valor, né? Então, quer dizer, hoje em dia ninguém vai falar que se o Flávio Bolsonaro ganhar, ele vai acabar com o Bolsa Família, porque não... Se o pai dobrou. Ele pode até acabar, eu não sei, eu não estou na cabeça dele, mas Aham. não haveria motivo para achar que só o Lula defende o Bolsa Família. Inclusive, há pessoas que não são declaradamente de esquerda hoje em dia, que defendem abertamente UBI, né? Que é a Renda Mínima Universal. Inclusive, está no programa do pessoal do MBL, Renda Mínima Universal, que eles se dizem de direita, não é isso? Há pessoas de direita que defendem isso, inclusive para pessoas que se declarem, como é que chama? Politicamente incapazes, receber dinheiro, inclusive em decorrência da inteligência artificial. Muitas pessoas acreditam que a inteligência artificial vai acabar com uma parte dos empregos e tal, e que a renda mínima universal vai ser uma questão de sobrevivência e de dignidade humana, né? Só que Isso é verdade. um programa como esse tem que ser um programa temporário. O senhor. Mas assim, não, a renda mínima universal seria vitalício, né? Então, mas veja só. Se tiver robô que faz tudo Não, melhor do que as pessoas. tem que Se a advocacia que eu trabalhava tinha tem que 28 funcionários, ter hoje em dia tem emprego. zero. Tem que ter emprego. Tem que ter A emprego. inteligência artificial não está tomando emprego de jornalista, de advogado, da zorra toda? Não. Veja, basta olhar para a China. Tá todo mundo empregado lá. Lá tem muito mais inteligência artificial lá do que aqui. E aí, Eles Renato? passaram a lei, inclusive, recentemente, proibindo que o fundamento da demissão seja a substituição de pessoas por inteligência artificial. Então. Você pode usar, mas não pode demitir o cara utilizando isso como fundamento. Negócio que eu queria... Uma medida que a gente opinião. poderia adotar aqui. O problema no Brasil é que falta emprego. Porque falta indústria. Porque falta economia. A economia brasileira ela tem andado para trás. Nos últimos 40 anos, o Brasil perdeu 1/3 da sua indústria. É uma tragédia nacional. A desindustrialização é um processo uniforme até nos países ricos. A questão é que no Brasil não só caiu a indústria, como caiu a riqueza em geral, né? A maioria das sociedades, a Europa e tudo mais, também perdeu a indústria, mas ganhou muito mais em turismo, serviços, não é isso? É uma tendência no mundo inteiro, né? Então, mas uma coisa são os países imperialistas, os países metropolitanos, porque eles dominam o mercado financeiro internacional. Isso daí permite... máfias como patentes, não é isso? Máfias Exatamente. como patentes. Eles monopolizam a economia. O Brasil não tem essa vantagem que é uma coisa criminosa, mas o Brasil não tem. Então, se o Brasil perde indústria, está andando para trás. Eles também estão andando para trás. Vamos falar que é verdade. A economia, por exemplo, da França, do Reino Unido, andou para trás. É que eles se sustentam com a economia financeira. Mas há muito emprego que foi destruído lá, há muito problema social. Eu morei na Inglaterra. A Inglaterra, eu morei na década de 1970. A Inglaterra dessa época era uma coisa totalmente diferente do que é hoje. Não tinha problema social. Não tem mais negócio de siderúrgica, não tem mineração. A mineração da década de 70 era uma coisa relevante lá, de carvão, da zorra toda, né? Fecharam tudo. O capital britânico não é aplicado na Inglaterra. Você vai na Índia, a maior parte do capital britânico está na Índia, está na África.